através dos impostos, trazendo os ricos que você acabou de falar. O segundo era através da educação pública e de qualidade, então favorecendo aqueles que realmente não vão poder pagar o mínimo de educação. E o terceiro era através da função pública. Um local onde você tem a educação num sistema meritocrático e com estabilidade, tanto no emprego quanto renda ao longo do tempo, aquela renda mantida ao longo do tempo, a impossibilidade de ser demitido, você garantiria sempre uma possibilidade, um escape para essas pessoas que não conseguiram furar essas filas. Quando eu olho esses três, quando eu penso esses três e penso no Brasil, eu fico tendendo a concordar com vocês. Esses três, aparentemente, chegaram no seu limite. No Brasil, a gente não consegue fazer uma redistribuição adequada. A função pública, aparentemente, enquanto emprego, ela também chegou no limite, tanto em qualquer um dos níveis, se a gente pensar, você não consegue mais, apesar do pequeno percentual de funcionários públicos no Brasil, comparado com outros países. E a questão da educação, que também bate na questão fiscal, também está chegando a um certo limite, porque os sistemas brasileiros, tanto educação como saúde, são mistos e nada indica que isso vai mudar um dia. Eles vão continuar misto, com essa transferência de renda. Misto público-privado. E, inclusive, com essas perversidades locais. Operação plástica 100% de abatimento, com essas pequenas, que não parecem, não são tão pequenas. Então, a questão era essa, como você vê em função desse tripé. Eles basearam nisso. Quando eu olho isso, eu olho o Brasil, embora eu vou concordar com você também, em termos de diminuição de desigualdade, se a gente olhar as gerações, é fato, né? Agora, as atuais gerações parece que já não conseguem mais superar a dos seus pais. Né? Então, mas assim, é que como esse fenômeno tem muitas dimensões, né? Você é difícil captar o seu comportamento. Por exemplo, a queda da população jovem para a educação ela é uma boa notícia, porque com a mesma renda, se você mantiver o mesmo nível de gasto, você vai poder gastar mais com um número menor de pessoas e em tese você poderia gastar mais, tá? O que nós observamos no livro é que o fenômeno da desigualdade, e tem um trabalho, me escapou o nome, Desigualdades Persistentes bom, eu vou tentar daqui a pouquinho me ver. Então, nós observamos o seguinte, quando a gente olha lá o comportamento da educação, aquela série lá que vai subindo, né, na origem, quando você vê lá os anos 60, a desigualdade entre brancos e não brancos no sistema escolar era absurda, para voltar à discussão que vocês estavam fazendo antes. As mulheres, em 1960, já estavam chegando no mundo escolar e no mundo do trabalho, e se você visse a possibilidade de fazer a transição do ensino fundamental para o ensino do quarto ano, para a segunda parte do ensino fundamental, depois do segundo fundamental para o ensino médio e tal, você já via que as mulheres já tinham mais chance do que os homens de fazer as transições. Tá? E no mundo escolar, as mulheres, a mudança no mundo escolar com consequências sobre as profissões foi brutal. Tem um capítulo no livro que mostra que, primeiro, as mulheres não apenas são maioria no mundo universitário, como não existem mais profissões masculinas, tipicamente masculinas. Tá? Então, se você pensar as duas grandes revoluções da década de 60, né, que era a revolução feminina e dos direitos civis, as mulheres se desempenharam super bem, e tem estudos que mostram hoje que a desigualdade de renda das mulheres em relação aos homens que caiu muito, tem um limite que é basicamente associado à flexibilidade da jornada de trabalho, que é basicamente 5 horas da tarde as mulheres têm que voltar
voltar para casa, levar as crianças para casa, dar banho, fazer o jantar, e os homens podem fazer hora extra, jogar com a jornada. Então, aí tem uma questão que não tem a ver com o sistema escolar, tem a ver com a vida doméstica, com a divisão. Mas se você olha os não brancos, né, vai tendo, assim, quando universaliza no ensino fundamental, desaparece a desigualdade entre brancos e não brancos, mas ela se desloca para o ensino médio. Então tem um problema de queda da desigualdade por saturação, sabe? Reduziu a desigualdade aqui quando universalizou, mas ela pula para o nível seguinte, tá? Com isso eu quero dizer o seguinte, é difícil você dizer se na questão educacional chegou no limite. É difícil você dizer. Eu acho que será muito difícil politicamente fazer as políticas de imposição de perdas que estão na agenda. Acho que vai ser muito difícil, não vai ser um passeio, não. Imagina você mudar a lei em relação ao salário mínimo que atinge aproximadamente 1/4 dos eleitores. Olha o que está acontecendo com a saúde. Eu hoje, quando estava vindo para cá, li todos os jornais da semana, então eu não sei que dia que eu li essa notícia, qual a notícia que está. Mas o Janot entrou com um pedido, com uma ação de inconstitucionalidade contra a lei da saúde, a reforma, a PEC da saúde, que foi aprovada em 2015, que, segundo ele, fere um princípio constitucional. Se isso andar, nem a reforma da saúde, porque a reforma... Essa PEC não pode modificar uma outra PEC que é ela mesma inconstitucional. Então, assim, do ponto de vista de onde que está o limite, é muito difícil a gente estabelecer. O que eu acho apenas é que se de um lado a gente tem uma população que tem expectativas crescentes e que vota e que está crescentemente acompanhando esses processos, por outro lado, tem um conflito que está associado à desigualdade da sociedade brasileira, que é o seguinte: nós tínhamos uma massa de trabalhadoras que prestavam serviços e que eram muito baixamente qualificados e que prestavam serviços para as classes de renda imediatamente acima. Então, assim, colocado em termos mais crus, uma trabalhadora doméstica que ganhava um salário mínimo miserável, ela não trabalhava para a elite, né? Ela trabalhava para a mulher que ganha R$3.000. E é essa mulher que tem R$3.000 que não suporta não eticamente, não suporta no seu orçamento pagar bem. Então, a redução da desigualdade, você incorporar os baixamente qualificados, tem custo para quem está um pouquinho melhor, né? Então, quando alguém mobiliza, um setor conservador mobiliza contra a desigualdade, ele mobiliza, não é o cara que é o rico. Eu acho que esse foi o grande erro do PT. O problema não é entre os 5% mais ricos e eles. O problema é entre os 30% mais pobres e os que estão um pouco mais assim. E que acham que chegam a não pagar imposto. Então, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que os limites, ele tem muitas pontas e muitas dimensões. É difícil você saber por onde ele vai. Mas o fato é que no Brasil, evidentemente, ele se tornou politicamente muito conflitivo, né? Nós que somos mais velhos comparados com eles, né? Na década de 80, nós tínhamos, até o início da década de 90, um sentimento moral de que era imoral ter tanta pobreza no Brasil. Essa indignação moral, ela é muito fraca hoje. Ela está restrita, ela não é um sentimento partilhado pela sociedade brasileira, né? Ela está restrita a esses ambientes onde nós circulamos. Saiu fora daquilo que você sabe. Eu acho que os limites são esses, né? E que torna a temperatura muito mais elevada. Tá. Aí eu prometo ser mais... É que a pergunta dele foi tão boa que...
Eu acho que o Zé Vicente estava primeiro obrigado pela exposição. Dois comentários. Se a gente agregasse, por exemplo, dados de concentração de propriedade da terra, nós não temos um cadastro proprietário, maior de amostra, e mais os dados de evasão fiscal dos grandes empresas, será que a concentração do topo, incluindo os capitais, assets, não seria maior? Deve ser. Segundo... Muito provavelmente. Só para responder essa questão, o que o Marcelo Medeiros fez foi acrescentar um novo NAP da renda que não estava contabilizado. Quando você acrescenta isso... Tomando essa ideia da educação, você viu na obra do Isola, quando o Isola propõe o CIEP, né? Até dos anos 80. Então, a gente estuda na Cerqueira, europeia, dizendo que, por causa da violência, os jovens que têm mais escolaridade são menos vítimas de homicídios. Então, não sei se é preciso fazer isso, não tem dados, é possível. Eu queria fazer uma estimativa inversa, saber a sua opinião sobre isso. Se a gente tivesse naquela curva ali aumentado, digamos, o déficit de segundo grau é 20%. Né? Só pegando por aí, dizendo, bom, se houvesse esse CIEP em toda a sociedade brasileira, será que eu não teria uma morte de jovens muito menor do que 1,5 milhão que tem? E o terceiro comentário é o seguinte: você fez um pequeno comentário inicial, eu tinha que agregar que, se você está aí, eu estou aqui porque você me ajudou. Ele sempre fala isso para me agradar, mas... Você quer responder primeiro ou depois perguntar? Então, o negócio eu acho, primeiro assim, né? Essa minha seleção aqui é uma seleção intencional. Ela é uma seleção um pouco assim do que do melhor. Se a gente fosse ver o problema pelo lado da violência, pelo lado da segurança, pelo lado da vulnerabilidade dos jovens, majoritariamente negros e de periferia, o quadro seria outro, né? O que, mais uma vez, mostra que aquilo que a gente conclui depende do que a gente escolhe para observar, né? Então, se fosse observar por esse lado, seria provavelmente seria muito diferente esse quadro. Eu acho que hoje a questão da segurança é de fato um dos grandes desafios do Brasil e que na verdade é um mal coletivo, né? Mas que atinge mais pesada, que também se distribui desigualmente, né? Agora, de fato, eu confesso meu desconhecimento, eu não sei, assim, não estudo essa área para saber assim, quais são as causas disso, né? Tem uma hipótese que me chama muita atenção de estudos que estão sendo feitos em São Paulo, que é a economia do crime, né? O crime organizado oferece condições de empregabilidade e de ganhos muito rápidos para jovens que gostariam de ter uma capacidade de consumo que eles veem os outros terem, né? Então, para esses, a escola não é atraente. Tem uma piada que se conta do Fernando Haddad fazendo campanha na periferia, né? Fernando Haddad, então, falando para os meninos e tal, dizendo para os meninos, então, a gente tem que ter escola integral, para vocês ficarem o dia todo na escola, os meninos, o quê? Você quer que a gente fique na escola? Não, isso a gente não quer. Meu Deus, mas assim, tudo tem a ver com o que é a causa do problema, que provavelmente também é um fenômeno muito multicausal, né? Que é a combinação de muitas coisas, né? Eu confesso que essa coisa de transformar a escola num lugar lúdico, então também acho que é uma coisa que tem limite, né? Porque assim, aprender é uma coisa que a gente tem que sentar e estudar, então tem, né?
tem limite, essas propostas pedagógicas, assim, que eles podem ser legal e tal. Depois que eu passei para o outro lado, eu não sou muito simpática. Professora, chama a atenção uma questão do salário mínimo, ali, da importância que teve. E para a gente olhar o debate mais recente, isso parece muito claramente na disputa da pauta política que está hoje, né? A questão da flexibilização do trabalho. A recente dessa semana foi anunciado o interesse de desvincular benefícios ao salário, que estão atrelados ao salário. E como que isso se joga na conta do Bolsa Família, que, a meu entender, é muito mais uma questão de agitação política para talvez disputar essa classe média. Olha ali, o pessoal está ganhando sem trabalhar, enfim. Mas eu fico pensando em que medida que esse avanço que a senhora indica que foi importante, ele é sustentável diante de uma possibilidade, mesmo que com alto custo político, uma possibilidade real de um giro significativo na política fiscal, na política de valorização do salário mínimo, que é essa proteção para essas camadas mais dependentes dessa fonte de renda. E outra questão, vou explorar um pouco mais essa crítica ao Bolsa Família. Eu tenho uma imaginação, acho que até numa entrevista ao Nexo Jornal, ela chega a falar alguma coisa, mas se ela pudesse compartilhar um pouco mais disso também. É possível que seja aprovada uma emenda constitucional que desvincula os benefícios previdenciários do peso do salário mínimo? Pode acontecer, né? Eu acho que ela terá um custo político muito elevado, né? A última vez que eu saí aqui de Porto Alegre, eu passei ali, estava indo para o aeroporto, passei ali na Dom Pedro, tinha um cartaz com 3 deputados federais, que eu já não me lembro quais são, acho que era o Fogaça e mais 2, dizendo assim, esses aqui votaram contra acho que verbas para saúde, eu não me lembro o que é, mas na verdade eu li desse nome. Deputados, vejam, por exemplo, a votação do Cunha. O Cunha foi cassado por 450 deputados. Claramente, todo mundo ali que foi votar viu que era uma pauta de altíssima visibilidade e queria se desvincular do Cunha. Por quê? Porque isso seria usado contra ele na próxima eleição. O cara que disputa com ele lá no distrito vai dizer, olha aqui, ó, ele votou a favor do Cunha. Eu acho que a política do salário mínimo é uma política que tem o mesmo nível de visibilidade, né? Nós não podemos esperar que aqueles que são contrários à redução do valor do salário mínimo vão sentar e chorar, eles vão disputar esse espaço como foi feito naquela dinâmica lá que sobe. Mas isso pode acontecer. Isso é objeto de disputa política. Eu acho que, assim como a votação do Cunha, é muito difícil você encontrar uma situação em que isso passe invisível, né? Porque o que aconteceu, por exemplo, com a votação da questão da anistia do Caixa 2? Os partidos que não estavam comprometidos, a gente tinha todo mundo que estava interessado naquilo ali, menos o PSOL e a rede. Então, eles vão lá e ocupam esse espaço. Então, pode acontecer, mas não será um passeio politicamente. Acho que complementando a pergunta, em que medida que isso pode significar um passo para trás nessas poucas conquistas? Em termos de redistribuição? Isso. Claro, tipo assim, se acontecer isso, será um patamar de década de 80, eu acho que é muito eu acho, mas... não. Assim, o que eu não tive tempo de demonstrar aqui o impacto dessa política. Para vocês terem uma ideia, tem um trabalho, muitos economistas, né, analisando o impacto do plano real sobre a desigualdade, eles dizem que é o plano real que reduz. Tem um trabalho clássico do Ricardo Paes de Barros, que foi publicado na RBCS de 2000, em que ele mostra lá, olha, a queda da inflação tirou tantos da pobreza e tirou tantos da extrema pobreza e tal.
naquela conta não está o fato de que em 92 todos os trabalhadores rurais que tinham a renda mínima vitalícia foram incorporados, passaram a ganhar o salário mínimo. Então, naquele meu gráfico de China, ele faz assim, ele faz uma barriga, porque não tem a ver com inflação isso. Veja como... Não tem a ver com inflação, não tem a ver só com a inflação. Teve também esse fenômeno, né, de que essas pessoas passaram a receber uma renda. Se isso... se essa PEC passar com esse item, é claro que vai ter, porque a ideia é essa, é reduzir o gasto, as pessoas vão receber menos, vão ficar mais pobres, então vai ter uma regressão. Então, assim, não tem nenhuma, não está escrito nas estrelas que nós vamos seguir nessa trajetória, que nós estamos vivendo um momento de vivendo um impasse, vai ter essa disputa. O que eu apenas acho é que isso não será um passeio. Não será um passeio. E políticos antecipam o efeito dessas decisões sobre as suas carreiras políticas. Não será. Veja o que está acontecendo. Anuncia a reforma trabalhista, não pegou mal, passa para o ano que vem. Anuncia, não pegou mal, passa. Isso é cálculo. Isso é política antecipando o Bolsa Família. O Bolsa Família teve o mérito de tirar pessoas da extrema miséria, atingiu 13 milhões de famílias, né? Isso não é pouca coisa, mas o valor do benefício é muito baixo, né? Então, do ponto de vista do seu impacto sobre a desigualdade, ele não teve impacto sobre a desigualdade, porque aquele valorzinho lá, sobre o montante, em termos de redução ele é muito importante na redução da extrema pobreza. Mas em termos de trajetória de governo, ele, a meu juízo, é overrated, ele é supervalorizado. E ele também foi supervalorizado pela ciência política, particularmente, porque, de um lado, por razões pragmáticas. É fácil você pegar a lista de beneficiados do Bolsa Família, por município, e depois ver ali comportamento eleitoral e dizer que uma coisa afetou a outra, supondo que não aconteceu mais nada no município a não ser o Bolsa Família, que é uma premissa de uma irrealidade absurda, se nós estamos tendo em conta tudo que está acontecendo aqui. Se eu apresentasse para vocês os mapas de iluminação, de energia elétrica, de água, então, a premissa... Então, por razões pragmáticas, ficou fácil de estudar. Então, a ciência política no Brasil supervalorizou o impacto do Bolsa Família. Tá? Mas ele, e não estou dizendo que ele não é importante, mas em termos de redução da desigualdade, ele é muito pequeno. E também acho que ele não teve todo o impacto eleitoral que é atribuído ao Bolsa Família, é porque nos modelos estatísticos, as outras mudanças que estão ocorrendo nos municípios foram ignoradas ou subestimadas. Porque é muito difícil você fazer um modelo matemático multicausal. Esse que é o problema. Então você faz, aí a sua teoria é diferente do que você observa. Primeiro eu queria agradecer a minha pergunta em relação à questão tributária, que como chegou a comentar, né, que poderia ser um foco onde políticos poderiam incidir para diminuir a desigualdade, mas parece que nem mesmo durante os governos do PT existiu uma vontade política ou uma articulação suficiente para alterar a estrutura regressiva da política tributária brasileira, que acaba incidindo muito mais sobre renda e consumo do que propriedade ou vínculos no mercado financeiro, etc. E, enfim, existe toda uma construção narrativa, midiática, né, de que o Brasil é um país com maiores taxas tributárias, mas na verdade, como a senhora falou, os muito ricos pagam uma parcela baixíssima da sua renda em impostos e esses tributos não estão incidindo, ou estão incidindo muito pouco sobre a propriedade da terra, de prédios, imóveis e sobre os lucros no mercado financeiro. Eu queria que fizesse um comentário assim, relacionando
falta de vontade política, ou se é que dá para falar isso, para lidar com esse assunto, porque teoricamente a classe média, assim, seria, que é quem acaba sendo contra essa revisão, tem medo dessa política tributária, seria na verdade beneficiada. Pagam uma parcela muito maior da sua renda em tributos do que o 1%. Eu vou ajudar. Queria cumprimentar o Marco, excelente exposição. E a minha pergunta tem relação com o que o nosso colega está te perguntando. Eu gostei muito, porque é algo que também tem me preocupado no início da tua exposição. Quer dizer, as teorias que a gente tem, qual é o menu aí que nós temos para conseguir explicar o que aconteceu no Brasil, bem ou mal. E a minha dúvida, Márcia, tem sido que, bem ou mal, que nós temos trazido como explicação, nos remete a uma situação brasileira, assim, que tem que deixar muito preocupado, que é a seguinte: primeiro, quando se, agora observando os seus dados, os momentos em que se reduz a desigualdade, em primeiro lugar, nós vemos uma ação estatal extremamente, e aí eu falo ação estatal e ação governamental, extremamente, vamos dizer assim, incisiva, né? São programas de governo, nós falamos aqui da Bolsa Família, bom, sabe? E por outro, momentos em que a economia vai bem, né? No último período aqui foi o boom das commodities e isso sustentou. Então, estou trazendo assim, quer dizer, nós precisamos de vamos dizer, de um certo padrão de ação política, tá? Nem vou falar aqui em partidos específicos, uma questão econômica que vai além das nossas possibilidades de determinação, que em geral ela é interna, né? E isso tudo casa, aí vem o que tu estavas falando, com faixas muito, vamos dizer, no caso brasileiro, em que lá o nosso pós-doc, que vai ganhar 6 mil, é considerado já uma alta renda e que a imensa maioria da população está abaixo disso aí. Né? Uma das explicações que você está avançando para, vamos dizer, a redução de votos que o PT já teve, vai ter e provavelmente vai amargar durante algum tempo, está em que ele não fez políticas para essa camada um pouco acima dessa que você acha que se beneficiou. Né? Minha casa e minha vida não beneficiou com a classe média, Bolsa Família. Então, os filhos da classe média necessariamente precisavam das cotas, pessoal público, coisa por vai. Então, veja o seguinte, Marta, tudo isso junta uma sociedade, eu não vou estar mentindo aqui, eu gosto muito de repetir com meus alunos, extremamente conservador, de cima a baixo, independente de classes sociais, e baixos valores cívicos. Esse negócio de diz, no nosso tempo, já era professora, eu era aluna. Na nossa época, tinha que se explicar por que era a favor da igualdade. Porque era normal, a desigualdade estava ali. Agora, isso tudo junta com essa dificuldade, entende? E, bom, e não deixa de ser verdade, porque quem é taxado no Brasil? Nós, funcionários, quer dizer, é taxado na fonte. Na fonte. E aí escapam, não é só aqueles que nem são taxados, é os outros, né?
como nós vamos, sabe? Eu também fico animada quando eu vejo agora, quando muda, e aí mudam aquelas variáveis, a economia, banana, tá bom. Quem está no governo, bom. A sociedade não interpreta, não faz a leitura que nós estamos fazendo aqui. Não é. Como manter, quer dizer, esse para mim é o nosso grande desafio. Eu concordo contigo que vai ser muito complicado desmontar. Tem esses dias nós estávamos dando uma aula, nós estávamos discutindo a questão da representação através dos conselhos. Desmontar isso vai ser complicado. Mas também como vai ser mantido. E é mais uma preocupação, responde mais aí, mas então, assim, acho que tem duas coisas aqui. Uma é a questão da tributação, primeiro. Né? A primeira coisa que eu assim, acho importante, inclusive assim, quem está procurando tema de tese e tal, é que a questão da tributação, da desigualdade da tributação, os fatores políticos que explicam a desigualdade da tributação é muito pouco estudado. A gente sabe muito pouco sobre isso. Né? Vejam como é importante a informação qualificada. Até o trabalho do Sérgio Gobetti, que alguns de vocês talvez tenham lido, quem não leu, eu recomendo ter um search na internet, porque vale a pena ler. Nós achávamos que a alíquota do imposto de renda no Brasil era apenas baixa, mas que todo mundo pagava a mesma, dada uma, quer dizer, entre as faixas havia uma certa justiça. Né? O que o trabalho sólido mostra é que tem uma profunda desigualdade na contribuição para o fisco. Independentemente se nós temos um problema fiscal ou não, a tributação é desigualmente distribuída, embora, como diz a Isabela Monteiro, a percepção geral é de que todos nós somos igualmente vítimas do fisco vital. Né? Então, desmontar isso é obra, trabalho, debate qualificado. Né? Você tem que chegar com informação sólida, bem feita, porque você sempre vai encontrar alguém que vai, a meu juízo, o equívoco do Habermas, né? Interesses privados podem sim ser defendidos como interesse público, basta que você saiba manipular dados e informação, e isso. Então, eu acho que assim, a gente conhece muito pouco sobre esse problema. Agora, você tem uma pergunta adicional, né? Por que o PT ou a esquerda, quando teve no governo, não avançou para um sistema mais progressivo de tributação? Isso a gente não sabe. Né? Isso a gente não sabe se isso foi porque não quiseram, se foi porque, por além das antecipações, que achou que ia perder, então resolveu não comprar essa briga. Isso precisa ser estudado. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente nem sabe o que é contemporaneamente a política de tributação da esquerda. Né? Tem um fenômeno conhecido que é quando o Mitterrand tomou o poder em 92, depois de tentar, menos do que o Lula até tentou fazer o controle dos capitais, tomou uma evasão fiscal e a esquerda mudou a sua visão sobre o que é uma política de tributação e deslocou para o gasto. Então, isso aí a gente não conhece, seria ótimo ter tese, dissertação, a gente não sabe. Né? Mas saber melhor isso permitiria ter um debate mais qualificado. Porque hoje, no ponto de vista da tributação pública, só tem uma voz, que a tributação já é muito alta e que ela se distribui igualmente. Ela é um problema, é um mal coletivo, que se distribui igualmente. Então, virar isso requer debate qualificado. Né?
Mas eu concordo com a Isabel, que um ponto que me preocupa muito é que o debate moral que existia até meados dos anos 90 é muito fraco, o debate em bases morais. O que é uma sociedade civilizada? O que é uma sociedade justa? Né? O que é inaceitável numa sociedade? O debate hoje passa longe disso e para frente vai ser difícil, eu acho. A última para encerrar. Oi, tudo bem? Meu nome é Marisa, faço doutorado aqui. O que me preocupa um pouco nesse debate sobre a tributação é que ele parece ser concentrado na tributação da renda, sem escondendo outras faces da tributação, que é a tributação do consumo e a tributação da produção, no caso, da produção e do consumo. Né? Por exemplo, agora o Senado está discutindo sobre a alteração do Simples Nacional, que tinha o Simples, ele é a primeira fase da tributação do empreendedor. Né? Ele tem um número bruto de 3,5 milhões por ano, né, de renda bruta de um comércio. Isso uma cafeteria, isso o Antônio deve fazer muito mais. Como não teve, desde 2006, nenhum aumento quanto a isso, e tem toda a pressão inflacionária sobre esse teto, querem aumentar para 4,8 a isenção, né, o benefício desse Simples. Primeiro porque a gente vive numa época de recessão, para garantir que mais postos de trabalho não sejam reduzidos, fechados, que, né, o comércio não se retraia, e com isso também porque o município e o Estado, ele garantiria a arrecadação do ICMS e do ISS, que é um imposto do município e outro imposto do Estado. Então é como se a União estivesse, entre aspas, abrindo mão para garantir uma renda diferente. Isso me preocupa muito, porque às vezes o aumento de tributação, se a gente não qualificar que aumento é esse, aonde pode significar redução de dinheiro público, redução de receita. E por isso também aumento da capacidade, diminuição da capacidade do Estado de redistribuir. E aí eu queria saber também como é que fica nessa questão a capacidade de produtividade desses últimos anos, né? Se a nossa capacidade de produtividade ela diminui ou se a gente... Porque também, considerando que o Brasil é o país com o maior juro real do mundo e que, né, é um paraíso para muito rentista, né, onde a classe média também poderia ter um ambiente para pegar o seu dinheiro e abrir o salãozinho de beleza no bairro, ou a classe baixa, ou, né, me parece às vezes que a gente fica limitado também a um projeto de vida que é estudar, fazer faculdade e virar funcionário público, né, sem capacidade. Mas não é um mau projeto. Não é um mau projeto, é um projeto do mundo aqui. Mas eu fico pensando quanto a economia do próprio Estado, né, de dinheiro público que está sendo gerado. Mas eu não sei responder essa pergunta. Essa questão, por exemplo, da produtividade, para mim é um mistério. Ou eu não estudei direito, ou ela está mal voltada. Eu não consigo entender muito bem como é. Os economistas dizem que a produtividade está estagnada. Né? Mas, assim, aumentou o nível educacional. Eu não sei, eu não entendo. Eu não vou me arriscar aqui, porque não entendo esse assunto. Bom, pessoal, infelizmente a gente vai ter que acabar com o debate. Eu agradeço uma semana intensa de trabalho. Eu pelo menos, aproveitei bastante. Queria agradecer em nome da comissão, Marta, pela tua presença. Depois desse debate, a gente tem certeza de que foi algo melhor se for possível. E agradecer a todas as pessoas que continuaram até o fim. E também agradecer novamente ao ILEA,
Zé Vicente não está mais aqui. Alguém agradece. Aí, obrigado, Zé Vicente. Ao programa de pós-graduação de Sociologia aqui da UFES, a Maria está aqui. Obrigado, Maria. Financeiro, material, muito apoio. A UFCH, ao CNPq, a revista Contrapontos. Eu queria agradecer brevemente também aos coordenadores de GT, que tivemos doutorandos, professores e professoras. Então, seria a Paola Sticker, a Carla Rex, que está aqui, a Aline Passuela, que também está aqui, a Brenda Espíndola, que também está aqui. Chamada. João Schmidt não está aqui, né? Está aqui? Não. O Ricardo Oliveira, a Graziela Pandolfo, a Marcele Vasconcelos e o Vinícius Bevilacqua. Os professores, a Marilisa Almeida, o Fernando Cotanda, o Jalcione Almeida, o Sandro, estava aqui até há pouco, a Vanessa Marques, a Letícia Chava e o Luciano Pedrosa. Enfim, agradeço a todos que compareceram qualquer dia, qualquer GT. A gente ficou muito feliz com o resultado do evento. Agradeço mais uma vez o professor por ter convite. Foi muito bom mesmo. E dizer que todos os certificados de participantes, de ouvintes e de apresentadores a gente vai enviar por e-mail. Então fica o agradecimento e a ansiedade pelo próximo evento. A partir das 8 horas tem uma festa no 512.